Bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos juntos nos colocar conscientes na presença de Deus para que nós possamos fazer a jornada do tabernáculo de Moisés. Vamos passar por 6 estações, por 1 hora, 10 minutos em cada estação. E vamos nos alimentar, tomar o nosso café da manhã com Deus. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelha de suas mãos, o rebanho sob os seus cuidados. Salmo de número 95, o versículo de número 7. Hoje nós estamos na Arca da Aliança. Bom dia, Rita, bom você estar aqui conosco. Hoje nós estamos na Arca da Aliança. Seria bom se alguém pudesse tomar a iniciativa de ir fazer um resumo do dia, e aí quando a gente publica a foto do dia, a imagem, a frase do dia, possa ser colocado ali o resumo desse dia. Salmo 145, o versículo de número 9. Salmo de 145, o versículo de número 9. Bom dia, Rita. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeia todas as suas obras. O Senhor é bom para todos, e as suas eternas misericórdias permeia todas as suas obras. Eu creio que você talvez saiba, eu estou fazendo os comentários do Evangelho de João. Dia a dia, eu pego um versículo na sequência e vou comentando aquele verso até esgotar o assunto, e aí eu passo para o verso seguinte. E nesses dias, eu estou fazendo o comentário da mulher que foi encontrada em flagrante adultério, foi lançada aos pés de Jesus, e as pessoas queriam que Jesus, os religiosos, queriam que, de acordo com a lei de Moisés, Jesus atirasse a primeira pedra naquela mulher. Este é o quadro. Nós estamos lendo aqui que as misericórdias de Deus, elas permeiam todas as obras de Deus. O Senhor é bom para com todos. Estavam ali os religiosos, estava ali uma mulher em flagrante adultério, e estava ali Jesus. Como é que Jesus vai usar de misericórdia para com todos os que estão ali? Primeiro, ele vai usar de misericórdia para com os religiosos. A Bíblia diz que existem cegos guiando cegos. Todos eles cairão no mesmo lugar. Os cegos religiosos vieram até Jesus com uma justiça, entre aspas, porque de fato a lei de Moisés dizia: se um homem e uma mulher foi pego em adultério, ambos devem ser apedrejados. No entanto, só a mulher foi trazida para diante de Jesus, o homem ficou em algum lugar. Ali está uma demonstração de machismo e uma demonstração de discriminação. Ali é uma evidente prática de injustiça, mas Deus é misericordioso em todas as suas obras. O que Jesus fez? Ele simplesmente abaixa, começa a escrever na areia. Por que ele faz isto? Porque ele está chamando aqueles religiosos a uma tomada de consciência. Ele não fala nada, ele fica em silêncio, e eles têm que refletir sobre o que eles estão fazendo. Depois Jesus está escrevendo na areia. Isso significa que eles também tinham que refletir sobre o que Deus escreveu na sua palavra. Porque foi o dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos. E não há injustiça em Deus. E por fim, eles tinham que entender
que para que tomasse aquela posição de apedrejar aquela mulher, eles tinham que ser santos, porque Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, Jesus, ele não fez nenhuma acusação àqueles religiosos que estavam ali. Ele apenas disse: tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo. E quando ele se volta à mulher, ele diz à mulher: onde estão aqueles que te condenaram? Não tem ninguém aqui. E Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. O que Deus está fazendo? Ele está suspendendo a sua ira. O homem está debaixo da ira de Deus. Mas porque Jesus levou sobre si os nossos pecados e porque aprove a Deus derramar a sua ira sobre Jesus, ele suspendeu a sua ira sobre a humanidade. Então a humanidade, ela está com uma sobrevida. Ela está caminhando um dia a mais, para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos cheguem à consciência da necessidade de receber Jesus. Então, as obras, a misericórdia de Deus permeia todas as obras. O Salmo 72 diz: o justo, ele quase resbalou os seus pés, porque ele enxergava a prosperidade do ímpio e ele não conseguia entender a aparente injustiça de Deus. Mas quando ele entrou na casa de Deus e ele enxergou o fim dos ímpios, então ele entendeu o propósito de Deus. Deus estava dando uma sobrevida aos ímpios. Por isso que o justo é levado ante dos ímpios, porque ele já está pronto para Deus. Mas os ímpios, quanto mais esticar a sua vida na terra, maior a probabilidade de que eles alcancem a salvação. Então, por isso se diz a obra, a misericórdia de Deus, as ternas misericórdias de Deus permeiam todas as suas obras. Então, Jesus poderia ter acusado aqueles homens, ter confrontado aqueles homens que queriam jogar pedra naquela mulher. Mas Jesus escreveu na areia. E o que é que ele escreveu? Ame como Deus ama. Porque lá no Antigo Testamento, Deus escreveu os 10 mandamentos com os dedos de Deus. Mas Jesus ali no Novo Testamento está escrevendo um novo mandamento. Ele não ia repetir os 10 mandamentos. Ele não ia escrever o pecado daqueles homens. Ele estava escrevendo na areia: ame como Deus ama. Por quê? Porque as ternas misericórdias de Deus permeiam todas as obras de Deus. E é nesse sentido que vamos fazer a nossa primeira oração nesta manhã. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque é grande a Tua misericórdia. A Tua misericórdia é sobre nós, o Teu povo, mas também é sobre o ímpio. É sobre todas as Tuas obras. Porque quando o Senhor estica a vida, quando o Senhor permite que o mal prospere, não é porque o Senhor não está olhando para a injustiça praticada, mas é porque o Senhor está dando tempo àquele que pratica o mal de se arrepender, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, ó Pai, nós te somos gratos, porque por causa das tuas misericórdias nós não somos consumidos. Antes as tuas misericórdias nos alcançam. Nós agradecemos a Ti e oramos nesta hora, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós agora vamos para a nossa segunda estação, o altar de ouro. O altar de ouro está no Salmo 146, o versículo 9. Diz assim, Salmo 146, o versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva,
porém transtorna o caminho dos ímpios. As misericórdias de Deus permeiam todas as suas obras. O Senhor agora aqui está mostrando que ele tem um olhar muito especial para aquele que está desassistido, o peregrino, para aquele que está desassistido, o órfão, e para aquele que está desassistido, a viúva. A viúva não tem o marido, o órfão não tem os pais e o peregrino não tem onde morar. Se nós examinarmos quem nós somos diante de Deus, nós veremos que nós somos como o peregrino, ou como o órfão, ou como a viúva. Por quê? Porque estando neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Então nós somos peregrinos. Como nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade de Deus, do homem, mas de Deus, nós somos como órfãos. E como nós neste mundo não temos um marido, ou seja, a mulher não tem o marido e a viúva, mas a igreja é vista como uma noiva de um esposo, a saber, o Cristo. Então, a noiva é a noiva de Cristo. Se ela tem Cristo como noiva, neste mundo, ela é como órfã, é como uma mulher solitária, é como uma mulher abandonada, é como uma mulher que não tem quem lhe dê sustento, quem lhe dê guarda, quem lhe dê casa, quem esteja com ela. Lembra que, nesse sentido, olhando para o propósito inicial da criação, o homem deveria ser o provedor da mulher, a mulher deveria ser a auxiliadora idônea do homem. Então, nesse sentido, é que a gente diz que a mulher estaria desassistida por ela não ter o seu esposo. Hoje, como a igualdade no trabalho coloca a mulher e o homem no mesmo nível, isso não é tão perceptível como estava no plano original de Deus. A responsabilidade da provisão é uma responsabilidade de Deus dada ao homem. Não recai essa carga sobre a mulher. É que muitas vezes nós confundimos os papéis, não entendemos os papéis à luz das Escrituras. Observe um detalhe, apenas para você perceber como que a gente não consegue entender os verdadeiros papéis. E por isso a gente tem essa dificuldade de enxergar o homem à luz da palavra de Deus e enxergar a mulher à luz da palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, não havia ainda a mulher. Ele criou o homem e colocou no jardim e deu uma incumbência ao homem para que ele nomeasse todos os animais. Nesse processo de nomear os animais, era para o homem fazer uma tomada de consciência, porque ele via que entre os animais e entre as aves, havia sempre o macho e a fêmea. E ele sabia, Adão, que Deus tinha dado uma ordem aos animais, às aves, aos peixes, para procriar. E ele sabia que ele também tinha a ordem de procriar. Então ele precisava de uma ajuda de alguém que lhe auxiliasse nisso. E vendo diante dele o macho e a fêmea entre os animais, ele não achava para ele, Adão, alguém que fosse idôneo o suficiente para ser para estar junto com ele. Deus disse a ele: Adão, não coma da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, vai morrer. Só depois ele cria a mulher. Então, quando ele cria a mulher, a responsabilidade de Adão era transmitir da parte de Deus a ordem que ele tinha recebido. Então ele tinha que dizer à mulher: mulher, é o seguinte, Deus disse que de todas as árvores podemos comer, inclusive a árvore da vida, mas não podemos comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora,
o que fez aquela mulher quando foi conversar com a serpente? Aquela mulher, quando foi conversar com a serpente, ela disse assim: Deus disse que nós não podemos nem comer da árvore e nem tocar da árvore. Ora, Deus não havia dito nada sobre tocar a árvore. Deus havia dito sobre não comer a árvore. Então, se essa palavra foi acrescentada que ela não podia tocar a árvore, como que deveria ser o relacionamento da mulher com o seu marido lá no Éden? Provável, ele ficava o tempo todo dizendo para a mulher: não coma dessa árvore, não chega perto, não toque. Não coma, não chega perto, não toque. Então, Adão, ele foi provavelmente acrescentando algo à palavra de Deus. Deus só falou para não comer. Mas como ele falava, não coma, para não correr risco, não chega perto, para não correr risco, não toque. Então ele foi acrescentando o mandamento. E esse acrescentar o mandamento, quando o homem pega a palavra de Deus e coloca aquilo que não está na palavra de Deus, ele aumenta a opressão. E quando ele aumenta a opressão, ele cria essas distorções, ele cria aquele que é peregrino, aquele que é órfão, aquela que é viúva, ou seja, aqueles que estão desassistidos. Por que eles estão desassistidos? Porque eles não estão orientados pela palavra de Deus, mas estão oprimidos pelo mundo que os cerca. E como Deus é misericordioso, ele sempre vem a favor daquele que é mais fraco, a favor daquele que está machucado, a favor daquele que está ferido, a favor daquele que está doente, a favor daquele que está desassistido, a favor daquele que está padecendo necessidade. É principalmente para estes que Deus se volta, porque estes são aqueles que se colocam na condição de dizer: Deus, tem misericórdia de mim. E quando nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, nós estamos clamando o auxílio de Deus. Quando a viúva diz: Senhor, agora eu fiquei viúva, tem misericórdia de mim. Quando o órfão perde os seus pais, ele diz: agora eu fiquei órfão, tem misericórdia de mim. Quando o peregrino está andando, ele está na dependência de alguém lhe oferecer um lar, uma casa, um lugar, uma pousada. Então ele está na dependência da misericórdia do outro. Ele vai e clama diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso o Senhor guarda quem é peregrino, quem é órfão e quem é viúva, desde que estes clamem a misericórdia de Deus, clamem pelo cuidado de Deus, clamem pelo amor, pela bênção de Deus, pela provisão de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus guarda o peregrino, o órfão e a viúva, ele está dizendo: as misericórdias de Deus estão sobre toda a terra, mas aquele que clama pela misericórdia de Deus, que busca essa misericórdia, que busca a presença de Deus, que busca a provisão de Deus, este Deus tem um olhar muito especial, porque é alguém que Deus pode vir em socorro, pode vir com salvação, pode vir com livramento. E é nesse sentido que nós vamos orar no altar de ouro. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é grande em misericórdia, mas também porque o Senhor espera ouvir de nós o clamor por Tua misericórdia. Nós estamos no altar de ouro, o altar em que voluntariamente nos colocamos para clamar a Ti e para reconhecer diante de Ti que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Por isso, Senhor, nos faz perceber as Tuas misericórdias ao longo desse dia. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a mesa de pães. E a mesa de pães está no Salmo 140, verso 12, é a hora do nosso café da manhã. Salmo 140,
o verso 12. Note uma coisa interessante. Nós estamos na presença de Deus e vamos sentar na mesa dos pães para tomar um café da manhã com Deus. Quando a gente vai à casa de alguém, a convite para tomar um café da manhã, para um almoço, para a janta, para comer alguma coisa, qual é o procedimento que a gente tem? Primeiro a gente chega na casa, cumprimenta o dono, verifica se ele está bem, conversa com ele, conversa ali um com o outro. Depois que a gente conversa com ele, a gente pergunta se ele está bem, ele pergunta se a gente está bem. Esse é o primeiro momento da oração. Primeiro nós vamos lá no lugar santíssimo, aonde está a Arca da Aliança, vamos olhar Deus, quem Ele é, o que Ele faz, quais são as coisas que Ele tem para aquele dia, para conosco. Primeiro olhamos Deus, depois vamos para o altar de ouro, nos apresentamos diante de Deus, colocamos as nossas condições humanas para Ele, recebemos aquilo que Ele nos transmite por causa da redenção que Ele nos deu. Então, depois que a gente tem esse bate-papo, esse quebra-gelo, vamos assim dizer, aí nós podemos sentar na mesa de pães e tomar o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã, Salmo 140, 12 diz: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Note agora, o Senhor, ele tem cuidado de nós. Nós vimos ali que ele cuida do peregrino, do órfão e da viúva de uma maneira muito especial. Por peregrino, entram todos aqueles nascidos de novo, porque nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós não pertencemos a este mundo. Então, todos os santos de todas as eras entram no grupo dos peregrinos. Os órfãos são aqueles que, dentre os peregrinos, estão ainda mais desassistidos por não terem os pais, por não terem aquela guarda natural, aquela proteção natural. E a viúva é aquela proteção que foi construída a partir de uma construção artificial. Artificial no sentido em que ela deixou o seu meio natural, os seus pais, e colocou debaixo da guarda do seu esposo. Então, os seus pais é o meio natural. O seu esposo, em contraposição ao natural, é o consciente, é o desejado, é o escolhido. Ela sai da posição da sua casa e vai para a posição de casada. Só que aí ela fica viúva. Quando ela fica viúva, ela fica no limbo, porque ela não consegue voltar para a casa dos seus pais e está desassistida do seu esposo. E, diante disso, vem a palavra e diz assim: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Por que é dito que o Senhor vai manter a causa? Quando nós falamos de vida, nós estamos falando de duas coisas. A primeira, que porque estamos falando de vida, estamos falando de passagem no tempo. A vida, ela implica em tempo. Tempo é vida. Mas também estamos dizendo que nós estamos em uma atividade incessante dentro da vida. Se nós temos as nossas cargas vitais, batimento do coração, a pressão do corpo, a temperatura do corpo, se tudo isso está funcionando, significa que estamos vivendo do ponto de vista orgânico. Se estamos pensando e se estamos sentindo, significa que estamos vivendo do ponto de vista da alma. Agora, quem está passando necessidade, quem está oprimido, ele está oprimido no curso do tempo. Por exemplo, Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele perdeu tudo no curso do tempo. Ainda que
no mesmo dia, ele tenha perdido seus filhos, os seus patrimônios, o seu patrimônio. A Bíblia conta que cada vez que ele perdia alguma coisa, alguém vinha contar para ele que ele perdeu aquilo. Então ele perdia ao longo do tempo. Ele perdeu primeiro os seus filhos, veio a notícia de que os filhos estavam mortos. Em seguida, ele perdeu os animais, veio a notícia que os animais estavam mortos. E assim, a notícia foi chegando ao longo do tempo. Então, quando você fala que a justiça está ao longo do tempo, a não ser que Deus impedisse que a injustiça acontecesse, ele teria que intervir como relâmpago. Isso não é possível, não é assim que Deus faz as coisas. Por quê? Porque as misericórdias de Deus estão sobre todos, sobre quem pratica a injustiça e quem está sendo injustiçado. Observa, quem pratica a injustiça, quem pratica o mal, está praticando o mal contra alguém. Se ele está praticando o mal contra alguém, e se Deus, quando ele começasse a prática do mal, Deus o liquidasse, Deus o matasse, ele não teria chance de misericórdia. Mas para que ele tenha tempo de arrependimento, Deus permite que ele continue praticando o mal. Mas se ele continua praticando o mal, ele continua praticando o mal por causa da misericórdia de Deus contra alguém que sofre o mal. E esse alguém que sofre o mal está perdendo o seu direito. Se ele está perdendo o seu direito, o que a palavra de Deus garante? Deus não se esquece do sofrimento de quem está sofrendo. Deus viu o povo de Israel sofrendo, ele sentiu as dores de Israel. Então ele disse a Moisés: vá e liberta o meu povo. Jesus veio na plenitude do tempo. Significa que quando nós estamos padecendo necessidade ou estamos sendo oprimidos, nós não podemos esmorecer, nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar no sentido de negar o que Deus está fazendo. Pelo contrário, nós temos que perseverar firmes na fé de que Deus está cuidando, guardando o nosso direito e ao seu tempo ele vai reverter o nosso cativeiro e vai nos dar a vitória. E quando ele nos der a vitória, cumpre o Salmo 23. Deus prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Então, nesse café da manhã que estamos tomando, nós podemos estar tomando café da manhã oprimidos e necessitados. Todavia, o nosso direito está guardado diante do Senhor. E quando sairmos desse momento de oração e formos para o nosso dia a dia, lá no calor do dia, Deus pode preparar uma outra mesa, dessa feita, trazendo para nós a vitória e nos exaltando diante dos nossos inimigos, para que eles fiquem envergonhados por aquilo que eles fizeram conosco quando nós estávamos desassistidos. Então aqui, nesta mesa de pães, é o momento de nós nos apropriarmos da esperança e da expectativa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Talvez você esteja passando nesse momento de noite, em que tudo está difícil. No entanto, saiba disso, o teu direito está guardado diante de Deus. Ao seu tempo, ele lhe entregará a vitória. Espere um pouquinho mais, porque a vitória virá e não tardará. E nesse sentido, nós vamos orar nessa terceira estação. Amado Deus e nosso Pai, nós estamos tomando esse café da manhã longe dos olhos dos nossos inimigos, porque nós estamos na Tua presença. Talvez os nossos inimigos estejam zombando de nós, por causa de sermos peregrinos, não termos um pouso, porque nós somos órfãos, não temos um pai, uma mãe aparente, porque nós somos viúvas, não temos marido aparente. Mas diante de Ti,
nós não somos peregrinos, nós sabemos para onde vamos. Diante de ti, nós não somos órfãos, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Diante de ti, nós temos marido, um esposo que está vindo ao nosso encontro, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, o nosso direito, Senhor, continua na tua presença e ao seu tempo o Senhor nos dá a vitória. E é nessa convicção, esperança e expectativa que fazemos a nossa oração no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para a nossa quarta estação, que está em 1 João, capítulo 4, o versículo de número 4. 1 João, capítulo 4, o versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós somos de Deus. Esta é a primeira afirmação que nós temos diante do candelabro. Lembra que o candelabro representa o Espírito Santo e o candelabro é um instrumento que ilumina o ambiente. Lembra que ontem nós falamos de ter os olhos do nosso coração iluminados. E iluminando os olhos do nosso coração nesta manhã, a palavra de Deus é: nós somos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus, assim, acho que é essa a expressão, a menina dos olhos de Deus. Nós somos alguém que Deus tem um amor muito especial, porque quando Ele olha em nós, como nós somos a igreja, o corpo de Cristo, Ele enxerga Cristo em nós. Eu quero colocar aqui este nós somos de Deus. Nós temos que ter olhos no coração para enxergarmos as eternas misericórdias de Deus. Quando nós vamos a um culto, eu quero que você agora se transporte para a igreja, aonde você cultua. Em tempo de pandemia, não é possível fazer isso. Mas volte lá atrás, quando a igreja estava lotada, 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 4.000 pessoas, todas no mesmo espaço de adoração. Ok, você está lá. Olhe agora para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Ela vai falar sobre a unidade orgânica da igreja. Então, quando a gente olha para esse capítulo, nós enxergamos quem é que está dentro da igreja. E ele diz que quem está dentro da igreja é todos aqueles que têm o mesmo Espírito Santo. Por isso nós somos corpos de Cristo. Então, todos que estão dentro da igreja, indistintamente, fazem parte do mesmo corpo, porque possuem o mesmo Espírito, mas não estão nas mesmas condições financeiras, sociais, culturais. São pessoas absolutamente diferentes. E a Bíblia diz que lá dentro tem gente que tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra da fé, dons de curar, operações de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretação. Estas pessoas têm dons diferentes e estão no mesmo lugar, o lugar do templo, o lugar de culto. Como nós sabemos que temos diferentes dons, temos também diferentes ministérios. Aí vamos lá na carta de Paulo aos Efésios e olhamos para lá, e lá está escrito que dentro da igreja tem apóstolos, profetas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando vamos dentro de uma igreja, nós podemos encontrar esses 5 ministérios, o corpo de ministério. Então, nós vamos encontrar dentro da igreja o diácono, o presbítero, o professor de escola bíblica dominical,
Todos esses líderes estão ali dentro da igreja. Mas também dentro da igreja, nós vamos encontrar pessoas que têm diferentes aptidões, porque um é corpo, um é olho e assim por diante. Então nós vamos encontrar pessoas que estão diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção é nessa parte que diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos do corpo, a esse devemos dar maior honra. E ele diz assim: também os que em nós não são decorosos, nós revestimos de maior honra. Agora eu quero que você saia da igreja e vá para a praia. Quando você vai para a praia, na areia, você observa um monte de gente deitado na areia. Você tem homens e mulheres. Agora, olhe para um homem que está deitado na areia. Como é que ele está? Ele está vestido. Mas vestido de quê? De um calção de banho. Ele só está com calção de banho. Ele está sem camisa, sem calça, sem meia, sem sapato. Ele está só com calção de banho. Agora, olhe para o lado. Tem uma mulher deitada tomando banho de sol. Como que ela está vestida? Ela está com um biquíni, a peça de cima e a peça de baixo. Esse é o usual, tá? O que estamos vendo? Um homem de calção de banho, uma mulher com a peça de cima e a peça de baixo de um biquíni. Por que eles estão usando essas peças? Porque eles estão cobrindo aquilo que é vergonha. E aí Paulo vem e diz assim: o que não são decorosos, nós temos que revestir de maior honra. O que Paulo está dizendo? Que dentro da igreja existem pessoas que são fracas, existem pessoas que são indecorosas, que estão causando escândalo no meio da igreja. No entanto, eles fazem parte do corpo de Cristo e devem ser revestidos do maior cuidado. Então, quando lemos em 1 João, nós somos de Deus, esse somos está incluído quem tem dons espirituais, quem tem ministérios dados por Deus, quem exerce liderança entre o povo de Deus, mas principalmente quem é fraco e quem é indecoroso. Lembra? Deus olha para os peregrinos, para os órfãos e para as viúvas, e aqui em 1 Coríntios 12, ele olha para quem está fraco e ele olha para quem está caído, quem está muitas vezes na prática do pecado, porque estes precisam de maiores cuidados, esses precisam de maior atenção. Então, quando nós olhamos para o corpo, nós temos que enxergar o conjunto completo, porque nós somos de Deus e esse nós é a igreja. Esse nós são aqueles que estão de pé, mas também são aqueles que estão caídos. São aqueles que estão caminhando, mas são aqueles que estão parados. São aqueles que têm grandes posses, mas são aqueles também que estão desassistidos. Nós somos de Deus e vencemos os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que não reconhecem a integridade do corpo de Deus, que segrega, que separa os santos daqueles que eles julgam não serem santos. Aqueles que são os religiosos, mas como aquela mulher adúltera caída aos pés de Jesus, aqueles que eles acham que pode apedrejar. Estes são os falsos profetas. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, enxerga o corpo como um todo. E é nesse sentido que nós vamos orar nesse café da manhã. Amado Deus e Pai, nós te damos graça, porque o corpo de Cristo é completo. E ele é formado por quem está de pé e quem está caído. E quem está de pé tem que cuidar do que está caído. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque somos de Deus. E nós temos vencido os falsos profetas que querem contar uma história diferente disso. Nós te damos graça e oramos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós vamos agora para a nossa
pia de cobre. E o nosso texto está no Salmo 147, o versículo 11. Salmo 147, o versículo de número 11. Agrada-te o Senhor, agrade-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Voltamos de novo à questão da passagem do tempo. Agrade-se, Senhor, dos que o temem e dos que espera na sua misericórdia. Aquele que espera em Deus necessariamente está precisando de algo que ainda não chegou. Então, se ele está oprimido, ele está precisando de libertação. Se ele está enfermo, ele está precisando de cura. Se ele está padecendo necessidade, ele está precisando de provisão. Se ele está triste, ele está precisando de alegria. Então ele está passando por um túnel, e esse túnel, a coisa tudo está negra, está difícil, é o caos. Quando isso acontece, nós devemos retornar ao princípio de tudo, quando a Bíblia diz assim: criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero dizer com isso que a tribulação é a matéria-prima para aquilo que Deus está construindo. Imagine a nossa vida como um terreno baldio, aonde vão chegando todas as coisas para ser edificado um lar naquele local. E aí chega a areia, chega o cimento, chega os pedreiros, e eles começam a cavucar o solo, e vira aquela bagunça, e a terra se movendo de um lado, tem que tirar a terra dali e levar para fora do terreno, outra parte da terra vai ser usada para fazer a terra aumentar a espessura do solo, fazer aterramento, tem que montar todas as bases e levantar as paredes. Enquanto tudo isso está acontecendo, ali não é um lar. Ali é um pátio de construção, é um terreno em construção. Quando nós estamos padecendo necessidade, quando nós estamos submetidos a uma tribulação, a impressão que nós temos é que Deus esqueceu de nós, que Deus não está olhando para nós. No entanto, o que a palavra de Deus está dizendo, agrade-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam as suas misericórdias, é que está dizendo, Deus não está inerte, Deus não está parado, Deus não está cego ao que se passa conosco. Pelo contrário, Ele está conhecendo as nossas dores. No entanto, Deus tem que agir com justiça. Ele tem uma balança em que, ao mesmo tempo que Ele trata conosco, Ele trata com aquele que é contra nós. Ele trata com aquele que está nos oprimindo. Mas esse trato de Deus, ele é muito delicado. Por que ele é delicado? Porque aquele que oprime tem tanto direito a ser salvo como aquele que está sendo oprimido. Se Deus for duro com quem está oprimindo, este não vai ser salvo. Mas um dia nós estávamos no lugar dele. Num dia nós estávamos nas trevas. Houve um tempo em que nós fazíamos coisas que nós, hoje, falando acerca dela, nós nos envergonhamos tremendamente. Então, nós temos que entender que Deus está tendo cuidado de nós, mas Ele precisa achar um lugar. E o lugar é esse. Entenda isso. Imagine você num ringue de boxe. Um ringue de boxe, está você com luva e o teu adversário com luva. Qual é o objetivo do boxe? Você se defende e bate. Se defende e bate. Se defende e bate. Ok.
Agora imagina que você está dentro desse ringue de boxe, se defende e bate, lutando contra o Mike Tyson, campeão mundial dos pesos pesados. Quando você entra no ringue e coloca a tua luva e olha para o teu adversário, qual que é a lógica? Você vai apanhar até dizer chega. Você vai morrer naquele ringue. Talvez você não aguente o primeiro soco. Então esquece de tentar bater no Mike Tyson. Você vai apanhar. Então você pega e só se defende. Por que você tem que se defender? Porque você vai esperar que pelo menos o juiz da luta tenha misericórdia. E se o juiz tiver misericórdia, ele, mesmo sendo um homem pequenininho, de 1,5 m de tamanho, ele vai chegar para o Mike Tyson e vai dizer, para ali, não para de bater. Se você continuar batendo, você vai matar o cara. Então você fica esperando, se defendendo do Mike Tyson, falando assim, juiz, tem misericórdia, para essa luta. Então imagina que você se levanta e o Mike Tyson dá um soco entre os teus braços e pega a tua cabeça e te joga para longe, mas como você pôs o braço na frente, meio que se defendeu. O que você está esperando? O juiz entrar em teu favor. Ok. Agora vamos dizer que você fala, não, vou encarar o Mike Tyson. Ele está achando que só porque ele tem tamanho eu não consigo bater dele? Então você se defende, mas quando você sai, você já sai batendo. O que acontece? O juiz cruza o braço. Ele fala, ué, que coisa estranha. Esse cara, pela lógica, vai apanhar do Mike Tyson, mas ele está querendo bater no Mike Tyson, se ele está querendo bater, então tem luta. Se tem luta, eu não posso intervir. Enquanto os dois estiverem lutando, eu estou com o braço cruzado. O que significa isso? Enquanto você tentar resolver as coisas do teu jeito, sem esperar em Deus, Deus cruza o braço. Quando você aceitar assumir a humilhação e você cruzar os braços e deixar a batida acontecer, no máximo se defender, mas você não reagir, não agir por sangue quente, então Deus age e intervém e age com misericórdia. Deus não pode agir com misericórdia enquanto duas pessoas estão em conflito. Uma tem que parar e deixar a outra bater. Porque quando uma para e outra bate, aí então Deus pode intervir, entrar no meio e apartar a briga, porque ele sabe quem é quem. Mas enquanto as duas pessoas estão brigando entre si, Deus é que cruza o braço, porque ele não tem o que fazer, senão assistir aquela luta até que alguém peça misericórdia. Então, esse texto diz, Senhor, lembra da tua misericórdia, lembra da tua misericórdia. É como se a gente quisesse reavivar a memória de Deus. Então pense você no ringue. Deus de braço cruzado é o juiz. E você lutando. Para de lutar. Pare de fazer a tua defesa. Aceite a humilhação. E coloque a tua causa diante de Deus e deixa Deus agir em teu favor. Se você fizer isso, você muda toda a lógica da luta. Quando você se coloca no lugar de submissão, no lugar de obediência, você dá liberdade para Deus agir em teu favor. Agora, quando você assume a luta nas tuas mãos e você tenta reagir do teu jeito e você tenta bater da tua maneira, então a Bíblia diz assim, a vingança pertence a Deus. Se você quer vingar de você mesmo, então é Deus cruzando o braço. Agora, se você abstém de vingar, se você trata o teu inimigo com amor, então você amontou a brasa na cabeça dele e permite Deus agir. É nesse sentido que nós vamos orar nessa manhã. Amado Deus e nosso Pai, nós cremos na tua misericórdia, Senhor. Mas quantas vezes nós estamos impedindo o Senhor de agir, porque ao invés de esperar na tua misericórdia, nós estamos querendo resolver do nosso jeito, no tranco, no barraco, na briga, na contenda, na difamação, na murmuração. O Senhor não pode operar enquanto a gente não espera na misericórdia. Então, Senhor, nós nos arrependemos das nossas atitudes e vamos baixar a guarda, Senhor. Vai doer,
porque a gente continua no ringue. O nosso adversário continua nos batendo, vai doer. Mas nós aceitamos a dor, porque cremos que antes de terminar o dia, o choro pode durar uma noite. Antes de terminar a noite, logo depois que terminar a noite, no amanhecer, o Senhor vem com a vitória. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa última sessão. Eu estou olhando no horizonte. O sol está um pouquinho acima do nível do horizonte. E a nossa última oração está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo de número 4. Se você tem a sua Bíblia, você também pode acompanhar abrindo sua Bíblia. Eu estou optando abrir aqui, porque assim eu não fico olhando para trás para ler o versículo bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. Esta é a razão pela qual nós passamos por tribulações. Deus precisa. É assim, quando a gente pega a laranja, o limão, a laranja para fazer uma laranjada, o limão para fazer uma limonada, nós esprememos as frutas para que delas sejam extraídas todo o sumo. O sumo é o suco, é esse suco que nós bebemos. Do mesmo modo, a nossa vida, a nossa existência, ela precisa passar por um espremedor. O que é o espremedor? Ele tem que extrair de dentro de nós, do mais íntimo do nosso ser, aquilo que realmente traduz ou expressa o que nós somos. Lembra que nós lemos lá atrás, nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, o que se espera de alguém que é de Deus? Se ele for batido, se alguém lhe bater, ele oferece a outra face. Porque os que são de Deus, eles têm a seguinte matemática. Entenda isso. Esta vida tende para a morte. Quem é de Deus tem a vida eterna. Ok. Se ele tem a vida eterna, o que pior pode acontecer com ele nesse mundo? Morrer. Mas se ele morrer, imediatamente ele está com Deus. Paulo dizia, eu não sei se eu fico e prego o evangelho ou se eu vou e estou com Cristo. Então quem tem a convicção que é de Deus, ele está tão convicto disso que ele diz assim, pode me acontecer o pior. Porque o pior do pior que pode me acontecer é a morte. E se eu morrer, eu estou com Cristo. Então, se eu estou pronto para o pior, o que vier é lucro. Nessa perspectiva, ele não precisa fazer a sua defesa, porque ele já está garantido. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então, se eu estou nessa condição, eu já passei da morte para a vida. Se eu passei da morte para a vida e eu estou sofrendo uma humilhação, eu não preciso provar o meu valor. Eu não preciso provar o meu valor porque eu já sei qual é o meu valor diante de Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu não preciso responder para dar satisfação no sentido de que não, você está mentindo a meu respeito, eu preciso... Não, eu não preciso fazer nada. Eu apenas preciso esperar em Deus. Certa feita, um vereador disse assim para mim, não, eu fui conversar com ele e disse assim para ele, vereador,
eu sou secretário de administração e estou mandando um projeto de lei para você. Como líder do governo, você tem que fazer o projeto ser aprovado. Só que, ao invés de aprovar o projeto na semana seguinte você está pedindo mais informação. E isso está atrasando a aprovação do projeto. Então, por que você não faz assim? Quando eu mandar um projeto, você pede todas as informações, eu te entrego e você aprova. Ele falou assim para mim: eu vou responder para você na tribuna da Câmara. No dia seguinte, eu cheguei na prefeitura e disseram assim para mim: você tem que entrar contra o prefeito, contra o vereador, porque ele te ofendeu publicamente. Eu fiquei sabendo então que no dia anterior, o vereador havia falado mal a meu respeito, dizendo que eu era soberbo, que eu era cínico, que eu achava que eu mandava em todo mundo, que eu não respeitava ninguém. E ele era líder do governo, mas ele me detratou. E a sessão da Câmara era transmitida no rádio, então toda a cidade ouviu. E aí as pessoas disseram assim para mim: você tem que agir contra o vereador. Eu disse: não, ele é vereador, ele está na tribuna, ele tem direito de falar o que ele quiser. Se é aquilo que ele pensa a meu respeito, eu não vou mudar a opinião dele. Resultado: eu não mudei a opinião do vereador, continuei tratando ele normal, não mudei o meu comportamento com ele. Passou a eleição seguinte, o prefeito ganhou a eleição, continuei secretário, o vereador perdeu a eleição. Resumindo, o vereador precisou de um emprego, ele estava estudando direito e eu consegui que ele tivesse um cargo de diretor do PROCON. E aí ele passou a trabalhar no PROCON. Eu não paguei o mal com o mal. Eu esperei em Deus. E ao final da história, Deus me exaltou na presença dele. Então, quando nós aceitamos a humilhação e deixamos Deus agir, pode demorar, mas Deus age. No entanto, quando nós queremos tomar as nossas dores e fazer a nossa defesa, Deus cruza o braço. Então, tome a decisão. Você quer que Deus te defenda e você vai cruzar os braços, ou você quer brigar pela tua causa e Deus vai cruzar os braços? O que é melhor? É isso que a gente tem que escolher. É nesse sentido que nós vamos orar. Antes, a frase do dia é: supero a adversidade confiante na provisão divina. Supero a adversidade confiante na provisão divina. Nós vamos orar e depois, se você puder fazer um resumo de tudo, colocar lá na frase do dia, e assim nós vamos seguindo. Amado Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Haverá adversidade. Muitas coisas vão acontecer e muitas humilhações nós vamos passar. Mas que a gente saiba fazer a escolha. É melhor a gente cruzar o braço e sofrer a afronta do que a gente tomar satisfação e o Senhor cruzar os braços. Senhor, que a gente seja sábio para escolher qual é a melhor alternativa para nós. A humilhação é o Senhor provando o nosso coração. Se a gente, na prova, cruzar os braços, o Senhor entende que nós estamos confiando na Tua misericórdia, então o Senhor age em nosso favor. Então, nesse sentido, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós estamos finalizando as 6 estações e finalizando a jornada dessa semana. Nós fizemos 5 dias de manhã com Deus, começando na terça, terminamos aqui no sábado. Na semana que vem, nós começamos na segunda e terminamos na sexta. Que o Senhor assim seja louvado. E se você tem um testemunho a contar de como isso está afetando a sua vida, escreva nos comentários para que outros possam perceber pelo seu testemunho a importância disso que estamos fazendo e assim o reino de Deus possa crescer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. Que o Senhor seja louvado por tudo aquilo que faz. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As ternas misericórdias de Deus são manifestas em todas as obras de Deus. Que o Senhor assim seja louvado.
Amém.